podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney. Aqui é @Guilherme_Lippert. Minha expectativa para esse episódio é entender esse processo de vendas e as possíveis novidades e ver se eu consigo implementar isso nos meus clientes de franquia. Aqui é @DenerLippert. Com esse podcast você vai vender 10 franquias por mês pelo menos. Aqui é Felipe Saman e minha expectativa com esse podcast é conseguir mais umas 20 franqueadores aqui pro nosso squad. Boa, pra dar ROI. Aqui é Eduardo Torres V4 e a minha expectativa com esse podcast é dar mais opções para franqueadores que estão com dificuldade de vender. Busca parceria com a V4 que a gente consegue ajudar vocês. That's it. No Roy Hunters de hoje, os hosts Denner e Guilherme Lippert trazem o Equity Partner Felipe Saman e o COO da V4 Company, Eduardo Torres, para debater sobre como vender franquias através da internet. E ainda exploram a importância dos detalhes de cada etapa ao longo de todo esse processo, trazendo detalhes que fazem toda a diferença entre o sucesso e o fracasso na venda de franquias. Escute agora no Roy Hunters. Fala pessoal, nesse episódio aqui muita gente acompanha a V4 sabendo que a gente é uma rede de franquia, são mais de 190 escritórios em 4 anos de franquia, 100% desses escritórios foram vendidos através da internet e hoje a gente quer falar sobre como vender essas franquias através da internet. Estamos nós aqui que vendemos as nossas franquias, mas não só as nossas, também as franquias de nossos clientes, como por exemplo, alguns casos do Saman, acho que um caso de destaque é a própria Lugano, que todo mundo vai conhecer por causa que tem pelos aeroportos aí do Brasil, né, Saman? Sim, a gente sempre viu aqui um desafio muito grande para trabalhar com franqueadores, justamente por conta da estrutura que as franqueadoras que a gente atendia tinha no momento, né? Todo o processo de vendas e tal. E a gente sempre fez um processo muito bem organizado para vender as nossas próprias franquias. E aí, recentemente, um pouquinho ali, outubro do ano passado mais ou menos, começou a surgir um papo aqui, por que a gente não faz para as franqueadoras o que a gente faz muito bem pra gente? Contando a estrutura completinha, sabe? Tipo, não é só fazer aqui o projeto, gerar lead, mandar lead lá. Não. Por que eu não faço o processo inteiro pra eles? Eu até acho que tem uma dúvida anterior aqui, Samu, que é se dá pra vender franquia através da internet. Porque pra nós é muito óbvio, né? Mas os franqueadores são muito acostumados a vender franquia em feira, essas paradas, né? A franquia da V4 é um exemplo, é uma franquia mais barata do que a média, né? Uma franquia que o cara vai gastar ali 100 pau na média. Mas tem franquias como a da Lugano, né? Que é uma franquia de que 300? 450 mil reais, que a gente conseguiu vender uma com o meu Stories, é isso? Isso, vendeu uma. Como é que foi esse caso? Pra dar um exemplo pra galera. Nesse projeto... Porque era essa a dúvida, né? Não era uma dúvida se dava pra vender através da internet, porque já vinha vendendo, mas a estressando. Será que dá pra vender através de influenciadores uma franquia de 450 mil reais? Isso foi a evolução do projeto, né? A gente já vem aí de uma parceria de 26, 27 meses, mais ou menos. Quase 3 anos já. E aí surgiu a ideia de fazer uma evolução do projeto, porque a gente bateu 100 franquias vendidas e a gente quer, esse ano, vender mais 100. E eles trouxeram esse projeto pra gente e falaram, a gente quer vender mais 100. A primeira ideia era vender 100 até a Páscoa, mas isso era um papo do ano passado. Então a gente montou o projeto, foi renegociando, tentando entender como é que a gente poderia fazer e chegou num consenso, só que como realmente tá ativo aí há uns 2 meses, a gente sabia que não ia dar tempo de vender 100 franquias até a Páscoa, né? Então a gente fez um projeto para 2022 para poder vender 100 unidades e surgiu exatamente essa ideia de influenciador. Falei, cara, por que a gente não coloca os influenciadores? Por que a gente não faz coisas que a gente não faz, mesmo sabendo que ainda dá para escalar muito na parte da mídia? Que a gente já faz. Porque a gente investia 12 mil de mídia. Agora a gente vai investir 90, 120 mais ou menos. Então assim, ainda tinha muito espaço para poder escalar isso. Pô, a gente está investindo internamente na V4 quase 1 milhão. Então assim, a gente sabe que tem como escalar muito ainda na mídia. Sim. Mas fora isso, por que eu já não vou tentando e testando outras coisas? E é o primeiro teste que a gente fez, foi com o Denner. Eu falei pro Saman assim, cara, deixa eu fazer um stories aqui, porque eu sou um micro-influenciador de negócios, vamos ver se eu vender aqui, vai vender. Aí gerou 5 leads no meu stories, um story falando da Lugano e pá, mandei a galera colocar numa caixinha ali o WhatsApp, e aí joguei pro Saman os leads. E aí ontem o Denner mandou mensagem pra mim, o Denner, nossa, que tem um Denner também aqui no... Interna, unidade. Aqui na unidade tem um Denner também. Mensura o crescimento da V4 por Denners, né? Por Denner. Aí ele mandou mensagem, falou, cara, vendeu uma franquia lá do Stories do Denner. Eu falei, pô, então
Já é um bom sinal, né? Vamos arrumar aí mais Porque eu sou influenciadores. micro, então, tipo, eu tenho os 70 ali, 1.000 seguidores, mas faz com o Thales, com o Alfredo, tem 500 mil, o Perrucho, daqui a pouco outros caras que a gente tem contato, que era o que eu tinha conversado com o Saman, vai gerar mais lead e vai gerar tantas vendas quanto. Criar eu acho um loop de growth ali, né? Eu acho que o grande segredo e o que a gente bateu um papo bem legal com a Lugano lá para poder evoluir isso é que a V4 tem muitos canais de venda de franquia. Então a gente precisa chegar nisso também. Não dá para poder abrir todos esses canais de uma vez, mas dá pra gente ir aos poucos. Então a gente sabe que a gente tem o canal tradicional ali, Facebook, Instagram e Google, e que dá pra escalar muito ainda. Beleza, vamos fazer, tem uma verba destinada pra isso. Bom, a gente sabe que a gente consegue, o próximo que a gente consegue fazer, justamente pelos contatos que a V4 tem e pelo Denner também poder contribuir, seria o próximo, porque é o mais perto da gente, assim, sabe, que poderia ter um potencial. Então a gente vai pra esse. Depois a gente pode ir para um outro terceiro e assim por diante, porque o que não dá também, né, é para contar que a gente estava vendendo, sei lá, 2, 3 franquias por mês já no processo que a gente estava. O que não dá numa empresa que está crescendo muito é a gente se contentar com o que está rolando, achando que aquilo ali já tá bom, né? Parar de testar e achar que aquilo ali tá bom. Não, Sim. 3 tá bom. Ó, olha o que eu vejo então. Se dá pra vender uma franquia através da internet, certamente dá. Qualquer negócio pra vender através da internet. O cara não vai entrar no e-commerce e pagar 450 mil reais numa franquia. Ele vai vender através da internet. Então o que eu fiz? Eu gerei o lead e joguei pro Samu. O Samu jogou lá pra um time comercial que desenrolou a venda. Então é a venda através da internet. Então esse mix, né, entre o processo de geração de demanda online e a conversão off, acho que loja física às vezes envolve até visita mesmo de uma loja pro cara conhecer até desenrolar a venda, né? Nesse caso rola depois da venda. O cara consegue fazer tudo em site sales mesmo. Consegue fazer tudo em site sales À mesmo. distância. Normalmente, a gente tem visto aí um histórico legal das pessoas que compram, neste caso, já foram em Gramado, já conhecem a Lugano ou já passaram em alguma loja num aeroporto ou alguma coisa assim. Então conhece um pouco para poder adquirir. Acho que, se eu não me engano, ali é em torno de uns 50, 60 dias a curva de fechamento de uma franquia da Lugano hoje. E é uma coisa que a gente também já previu dentro do nosso projeto, né? Então a gente tem que ter esse nível também de consciência de saber que eu não vou começar a gerar lead hoje da melhor forma que eu posso qualificar e que eu vou vender também, bater meta no mesmo mês, conseguindo lead no mesmo mês, vender no mesmo mês. Que é mais uma coisa que a gente aqui, porque na nossa unidade a gente não vende as franquias da V4, mas é mais uma coisa que a gente aprendeu trabalhando junto com o pessoal lá da venda de franquia. Então, assim, eu fiz inúmeras reuniões com a equipe lá de venda de franquia da Matriz para que a gente pudesse entender melhor como faz. Modelar, a gente né? também fez cliente oculto. Padrão. Para Padrão poder V4. entender. Fizemos cliente oculto no nosso cliente, fizemos cliente oculto na V4 e fizemos cliente oculto em outras franquias. Porque eu precisava entender como estavam os fluxos de vendas dessas franquias para saber se a gente conseguisse ter alguma coisa que estava escapando ou alguma coisa que a gente poderia Otimizar, otimizar, site, fazer melhor do que otimização, né? eles e tal. Então, assim, totalmente possível vender. Não é simples, não é fácil, não acho fácil, principalmente a parte de qualificação. Mas eu acho que com a equipe certa, com o gancho certo, com o foco certo, é totalmente possível. Esse projeto foi repleto de desafios, na real, né? Ao longo do... Principalmente no Muito, começo, né? Conta um pouco, talvez, do histórico, quais foram os desafios e como tu solucionou isso. Porque eu acho que o que vai acontecer? A Lugano já é uma empresa muito bem estabelecida, já, né, a princípio tem processos e tudo mais, e mesmo assim teve as suas dificuldades, né? Quais foram esses que talvez o cara possa aprender numa franquia que ele for tocar ou algo assim? Legal. Tem aquele clássico lá de a gente entrar numa empresa, aquela empresa já ter uma equipe fazendo algo, já ter uma equipe de venda que está acostumada há não sei quanto tempo a fazer aquilo ali e ser resistente ao que a gente está propondo de mudança. Porque, cara, por mais... Eu já escutei uma vez, as pessoas mudaram praticamente todo mundo lá da Lugano, né? Da área de vendas ali. O diretor de marketing é outra pessoa também. Quando a gente entrou, era uma outra pessoa. Mas eu escutei lá dentro, pessoas falaram pra mim assim, cara, vocês vão querer me ensinar a vender franquia? Eu vendo franquia há tanto tempo. Eu falei, cara... Resistência. A V4 tem, 3 vezes mais franquia. Eu consigo, pelo menos, agregar alguma coisa. Eu não quero ensinar ninguém a vender nada, a fazer nada. Eu quero agregar. Sempre vai ter um insight, sempre vai ter alguma coisa que eu possa te passar, que você vai falar, pô, legal, vou fazer essa abordagem aqui agora. E foi o que aconteceu. A partir do momento que eles começaram a entender que o que a gente queria era contribuir, era melhorar o que já estava sendo feito, as coisas começaram a fluir melhor. E aí, nesse meio tempo, né, os
diretores, as pessoas que realmente são responsáveis começaram a entender que a gente precisava de mais pessoas e em alguns casos até de outras pessoas nos lugares das que estavam lá anteriormente, e essas trocas foram acontecendo ao longo do tempo, principalmente por causa da pandemia também, né? Então a pandemia veio, muitas pessoas saíram, tiveram que demitir muita gente, e quando voltou, né, que a gente foi montar essa área de marketing de novo, a gente ficou esse tempo todo com eles, né? A gente em momento nenhum encerrou o contrato, a gente vendeu bastante franquia na época da pandemia, sabe? Tipo assim, na realidade no meio de 2020 assim pra frente foi quando começou a vender, e o novo diretor de marketing, o Jonas, entrou lá e falou: cara, eu quero vender franquia, vamos focar nisso, e a gente vai vender mesmo em ano de pandemia, eu tenho certeza, a Lugano tem potencial para isso. E a gente comprou a briga com eles, montamos o projeto, explicamos para ele quais eram as dores que a gente tinha lá. Cara, ele tem uma dor assim, tem uma dor assada, as coisas. Ele falou: cara, vamos fazer acontecer. E ele comprou nossa briga lá dentro, que é importantíssimo, sabe? Entender que a gente tá aqui. O time do cliente é bom, ajuda muito, né? Não só bom, mas que quando o cara tá Alinhado, trabalhando junto tá com a gente. commitment, né? Exatamente, cara. Esse é que é o negócio. E aí ele falou: mano, Parceiro. tô contigo, vamos fazer acontecer. E realmente, a gente já teve um monte de arranca-rabo, a gente já discutiu, já rediscutiu, já realinhou, mas a gente sabe que a gente tem o mesmo objetivo. A gente quer chegar no mesmo lugar. Então a gente bateu lá a 100, a gente contribuiu. Parte das vendas também foram de franquias que já eram franqueados, né, dessa 100, né? Então isso também ajudou. Então Cara, o projeto pode é comprar bom. mais de uma, né? Pode comprar mais de uma. Eu não sei se tem gente que já entrou comprando mais de uma, mas eu sei que tem franqueados que tem mais de uma, 2, 3. Legal. E isso é bem legal. Foi um projeto em conjunto para chegar nessa 100. E aí isso mostrou mais ainda o potencial da parceria, ao qual todo mundo lá do Lugano falou: cara, realmente esse negócio tá dando muito certo, vamos evoluir. Sim. E aí vieram com essa proposta pra gente de evoluir e Sim. quadruplicar. Tem uns pontos chaves, eu acho, pra quem tá começando um projeto de venda de franquia, que é, existe uma curva de conversão, então tu não consegue vender uma franquia super rápido, às vezes consegue, depende do ticket, mas o que é provável é que exista uma curva de conversão. Então pensa o seguinte: tu vai começar a gerar demanda. Qualquer venda de franquia vai precisar gerar demanda, cadastros de leads. Nunca vai vender uma franquia automática, você tem que gerar o lead para um time de vendas. Então, beleza, para gerar esse lead certo, que é o tipo de franqueado certo, existe um período para acertar as campanhas. Primeiro existe um período de setup do teu ambiente digital. Então, às vezes tu não tem a landing page, não tem porra nenhuma. Vamos dizer que tu vai demorar, cara, eventualmente, se tu tá do zero, 45, 60 dias pra só setar os teus ambientes digitais, contas de anúncios e tudo mais. E depois, tu pode contar, cara, com uns 4 ciclos de 15 dias de campanha pra começar a acertar a mão. Então são mais uns 2 meses para suas campanhas passarem de uma fase de aprendizado que tu consegue falar assim: puta, esses aprendizados são consistentes, tem o tempo suficiente para aprender com eles. Uns 4 ciclos de 14 dias, 15 dias, vai andar ali uns 2 meses. Só que já foi uns 3 meses de puro aprendizado. E aí, aquilo que tu aprendeu com aqueles ambientes que tu construiu, tu vai precisar maturar eles. Então são mais uns 2, 3 meses fazendo isso consistentemente. Aqui é onde tu começa a colher resultados, então aqui no 4º, 5º, 6º mês, a depender ainda da tua curva de conversão. Só que foi tempo de corrigir campanha, parte de geração de demanda. E aí tu vai ter agora parte de vendas e corrigir curva de conversão a partir daqui. Então são 5, 6, 7 meses. Ponto-chave aqui também, é um produto de alto ticket. Normalmente alto ticket vem com alto CAC. Alto CAC valor absoluto, não vai ser um CAC de R$30, né? Um custo por venda de R$30. Ele tá falando que são 3 vendas para R$15 mil de investimento, a gente fala de um CAC de R$5 mil, bem por cima, bem semelhante com cada V4, hoje 5, 4, 3 mil reais que o cara tem que investir. CAC só de mídia nesse caso, né? CAC só de mídia. Então tem o Outros cara que custos aí. investe lá 10 mil na fase de aprendizado, não vendeu nada, ele acha, porra, não deu certo, gastou 2, 3 mil por mês. Não vai dar, cara. Vai precisar investir na fase de aprendizado para achar as campanhas que dá certo. E depois, dependendo da franquia, vai ter esse CAC aí de 5, 10, 15 mil, às vezes, dependendo do tamanho da franquia, ticket dessa respectiva franquia. E a partir daí, tu vai ali começar a ajustar. Porque agora tu tem dados, tem tempo, vai começar a ajustar com o time de vendas, melhorar o lead, e aí tu consegue escalar esse projeto sem nunca deixar de oscilar, mas uma oscilação que continua sempre crescendo, né? Então ela fica uma oscilação assim pra cima, mas dificilmente tu perde performance a zero, né? Tu nunca vai deixar de performar. Então, em resumo, seria esse ciclo aí, né? E é tão factível isso que o Denner tá dizendo, porque o Saman trouxe a Lugano, uma marca estabelecida, bem conhecida no mercado. A gente tem um cliente, que é a VD Negócios, que ele contratou a V4, eles tinham um escritório de contabilidade com 80 clientes, e eles venderam isso e contratou a V4 para modelarem um negócio digital.
num produto que era reestruturação estratégica. A gente ficou 2 meses mostrando pra eles como funciona esse jogo. Só essa primeira fase que eu falei de ambientes, né? 2 meses, não, 2 meses sem executar, só mostrando pra eles as regras do jogo. Eles gostaram, consultoria. Eles gostaram e contrataram a nossa assessoria e aí modelaram a V4. Pô, eles tinham uma experiência, vamos fazer uma micro franquia de assessorias financeiras. E aí, eles estão com a gente há 2 anos, passaram por todos esses processos que o Denner comentou, todas essas fases. Hoje, eles já estão presentes em 16 estados do Brasil, quase 30 franquias. Isso em 2 anos, e começaram literalmente do zero. 2 sócios, um mais comercial e o outro mais técnico. Então, a gente conseguiu fazer esse playbook aqui que o Denner relatou pra gente, exatamente com essas fases, e hoje o cliente tá super satisfeito e ele tá modelando mesmo o que a V4 fez. A V4 já fez isso com mais de 200 unidades franqueadas. Eles estão seguindo o nosso caminho ali hoje, presente em 16 estados do Brasil e em Portugal. Venderam uma franquia em Portugal também. Legal. Tem um ponto-chave no nosso processo de franquia. Não sei se a gente faz isso hoje mais, mas teve um momento que a gente fez que, primeiro, tem lances legais, né? Por exemplo, tem que entregar a COF X dias antes da pessoa fazer qualquer primeiro pagamento, que é um ponto-chave no processo de venda de franquia. E no nosso processo, como a gente começou a gerar muito volume de lead, a gente colocou uma fase, na nossa fase de qualificação desses leads. Então, todo o processo de inside sales, tu vai gerar muito demanda de contato. E boa parte deles sempre não vai ser qualificado para comprar. Na melhor hipótese, 70% não é qualificado. Se não, mais do que isso, né? Não qualificado, não tem mínima condição de ser um franqueado ou ser um cliente de qualquer processo de inside sales. Então, a cada 100 leads, 80, 70, 90 não tem condição de comprar. Por isso que existe esse qualificador. Não sei se tem isso hoje na Lugano, tem? Tem. Então tem que Tem ter. interno aqui. E aí a gente vai chegar nesse ponto de internalização, né? E aqui a gente colocou um item que era a pessoa comprovar a capacidade de pagamento. Então, na hora de qualificar o lead, a gente pedia algum comprovante de capacidade de pagamento. Tipo assim, o cara tem grana para investir. E aí a gente só divulgava a COF nesse momento, que o cara comprovava a capacidade de pagamento. Por quê? Porque a COF é um documento sensível, porque ela tem o contato de todos os franqueados, né? Então tem que tomar cuidado, né, em circular a COF overall. Antes o cara se cadastrar já recebia a COF. Então, qualquer um tinha acesso a toda a nossa base de franqueados. E aí a gente aumentou o grau de dificuldade para acessar essa informação, né? A gente faz isso ainda? Hoje a gente não tá fazendo mais essa prática, por quê? Porque o nosso ticket de franquia subiu. Então a gente já tá fazendo uma pré-qualificação no formulário que já me diz que esse lead não tem capacidade de comprar uma franquia. E aí a gente direciona ele pro nosso produto, que é o assessor. E até porque às vezes o cara nem vai ter o dinheiro ali naquela hora, mas ele vai conseguir esse dinheiro e vai estar tudo bem, né? Exatamente. Então aí, como a gente já faz essa pré-qualificação ali de um lead score, quem chega pra sentar na mesa comigo e hoje pra comprar uma franquia, ele sabe que ele precisa ter pelo menos 120, 150 mil reais. Então não faz mais sentido pra gente fazer essa exigência. Mas em algum momento, quando o nosso ticket de franquia ainda era bem uma micro franquia mesmo, aí a gente fazia esse processo aí. Mas eu acho que vale a pena a gente reavaliar, eventualmente voltar com isso. Pensa assim, ó, qualquer cara que quer vender pros nossos franqueados, ele pode falar que tem o dinheiro só pra acessar nossa COF e pegar a base de franqueados. Cara, mas eu tenho uma coleçãozinha de coffee ali, que a gente fez muito cliente oculto. Nenhuma delas tem lista de franqueado, cara. Pode ser. Raro. É bem raro ter. Normalmente o cara faz aquilo Mas ali... tem, né? Por lei tem que ter. Tem que ter por lei. por Exatamente. lei. Não Tem que ter. tem, cara. Normalmente o que eles fazem é o seguinte, o próprio vendedor te passa ali 2, 3, 4 contatos depois, enquanto estiver negociando e a evolução... Eu já discuti isso, negociação. regra da matriz de tirar isso, mas legalmente tem que ter. Mas é que tem, até onde eu sei, tem regras pra até que tipo de franqueado, né? Tem que ter franqueado que saiu já, o cara tem que estar ali, tem umas a coisas lei, assim, né? mas se o cara não tem nenhum, tá errado por lei, tá ligado? É, por lei A sim. maioria, eu Mas agora a nem gente, lembro de ter visto nenhum. agora a gente obedece o governo. Tem que avaliar isso aí, por causa desse aspecto, entendeu? Tá. Teu caso ele tá alugando, como é que é? Ou no outros franqueados? Em Ah. que momento chega a COF pro Lídia? Chega a coffee, não tem Só não tem a essa COF, classificação. galera, circular de oferta de franquia é um documento que é obrigado a ter por lei pra vender qualquer franquia. Isso. A coffee chega no início da negociação mesmo. Tipo, a tem pessoa entra em contatos dos contato, tem a franqueados? qualificação, tem contatos que é enviado também. O contato é enviado pro lead assim que ele pergunta, né? Assim que ele começa a negociação. É o processo normal que Tem que ver se basicamente tem a alguma gente passou alteração por na lei, tudo. se vale a pena tirar os contatos de lá ou fazer essa alteração que eu falei. Às vezes tem alguma coisa relacionada a isso sim. É porque esse aspecto de venda de franquia, ele é muito regulado.
regulado, né? A dinâmica da COF, você só pode efetivar realmente uma venda depois de 15 dias Que o cara recebeu. que o cara recebeu a COF, pra dar tempo de pensar e não comprar por impulso. Sim. Então essa questão de venda de franquia é muito regulamentada, mas vamos dar uma revisada nisso Tem aí. uma coisa que a gente sempre conversou sobre venda de franquia, que era com relação à taxa de franquia, né? Então, assim, muitas das franquias, principalmente as que a gente conversou, não tem meio que essa consciência que a taxa de franquia, ela é para financiar o crescimento do negócio e não necessariamente para ele poder lucrar, né? Não é o business do que ele precisa focar. E a gente vê que normalmente é o contrário. Por exemplo, o exemplo clássico do franqueador safado que tá vendendo franquia pra ganhar dinheiro com a venda da franquia é o cara que tem royalty, ou não tem royalty, ou é royalty fixo. O cara tem que pagar R$2.000 por mês. Mas, porra, então se o franqueado tiver sucesso ou não, tanto faz pro franqueador. Porque ele não tem royalty, o negócio dele não é ganhar com royalty, entendeu? Eu vi muitas assim, com o royalty, ele é variável, ele tem um percentual, mas ele tem um mínimo. Então, quando o cara tá... Se tu tá se fudendo, tá eu ainda ganho. Exatamente. Você tem que pagar no mínimo 2.000 por mês. Exato. E se passar, aí a gente calcula, eu vou ganhando mais. Saca? Eu vi bastante. Um lance interessante Zero risco pro franqueador. Zero. Um lance interessante do modelo da V4, por ser um produto complexo, a gente criou um lance que, cara, nem sei de onde a gente tirou isso, mas é raríssimo no mercado ver isso. Hoje o nosso franqueado, ele compra um pré-contrato de franquia. Então ele não pode virar franqueado sem ser aprovado no nosso processo de integração, que a gente chama. Que é um treinamento de 2 meses, super complexo. O Samuel, por exemplo, um dos... Como é que a gente chama? Orientador? Não é orientador? É orientador, né? Orientador dessa turma de novos franqueados, que passam por 2 meses, que eles fazem um TCC, que tem que ser aprovado por uma banca dos melhores franqueados atuais da rede. Então, quando a gente vende a franquia, a gente vende primeiro um treinamento, que é essa integração, pré-contrato de franquia. Porque qual que é o ponto-chave? Como é um serviço, a gente tem que garantir que o cara que se tornou franqueado, e a gente também vende pro cliente, dá o cliente pro franqueado. Essa foi outra inovação, né? Nenhuma franquia dá o cliente garantido por contrato, que nem a V4. Então, se eu dou o cliente garantido por contrato, que faz a minha oferta ficar ainda mais sexy, se eu quisesse vender 100 franquias por mês, vendia, mas eu não ia entregar, né? Então, fodeu, não poderia fazer isso. Tem que equilibrar isso. A gente criou esse pré-contrato de franquia, que aí o cara compra, paga lá cerca de 7, 10 mil reais por pessoa, que tem que ser no mínimo 3 até 6 que vão ser integradas. Aí no final, se ele aprova, se 3 aprovam, e as 3 têm que ser sócias da unidade. Por quê? Porque a gente quer garantir que o cara que aprovou, primeiro que aprovou, né, que tá pronto para atender um cliente, e 2, que tem a redundância. Não posso, aprovou o Saman, mas quem comprou a franquia foi o Gui, aí o Saman saiu, ficou o Gui que não sabe operar o negócio. Tem que ter 3. Se o Saman saiu, o Torres saiu, ainda ficou o Gui que tá aprovado. Aí só aí ele vira franqueado e paga a taxa de franquias. Então isso garante que a gente consiga ter o melhor nível de franqueado na operação. Então isso também entra no discurso, na hora de vender, a gente fala, cara, na pior hipótese, se tu reprovar, tu pode fazer de novo com baita desconto e saiu com puta aprendizado. Tá muito mais barato que qualquer curso aí que tu pode fazer no mercado, fazer esse processo de integração. E a V4 tem muito fast fail, né? Por que a gente tem essa exigência dos 3 sócios? Uma vez a gente vendeu para alguns investidores, da Action Coach, inclusive, e deu muito errado. Eram 3 investidores e eles treinaram outras pessoas. As pessoas saíram. Foram aprovadas, eram muito bons de execução, saíram e a franquia virou um problema. Então, esses investidores, eles chegaram a gastar ali quase 200 mil reais. Eu fiz várias calls com eles. E eu falei, cara, até onde vai o seu bolso? Porque eles queriam treinar mais pessoas. E aí acabou que eles saíram sem ter o retorno na V4. Então, a gente... Não era o perfil ideal de franqueado. Exatamente. Então, a gente mudou isso. Qualquer processo de vendas, o ICP é um ponto-chave, né? O cliente ideal. Né? Qual que é o teu cliente ideal? E aí a gente fica pensando assim, qual que é o posicionamento da franquia da V4? Porque um investidor vai comprar uma franquia do McDonald's, da Melissa, sei lá, ele pode estar pensando, eu vou comprar, vou treinar lá os colaboradores e pronto, a franquia tá feita. A V4 e alguns outros exemplos que até o Denner trouxe aqui que a gente estava conversando antes, a gente exige que o sócio investidor ele seja também um operador, né? Então é uma característica da franquia da V4. Ele até não precisa ser um operador, pode ser uma unidade que tenha 4 sócios, mas 3 tem que ter 3 sócios aprovados. Se quem pagou tudo foi o 4º que não aprovou, tudo bem, mas tem 3 aprovados. Então a gente garante que tenha sócios qualificados para operar o negócio. Sócios operadores, né? Exatamente. Tem que ter sócio operador, não que não possa ter um sócio investidor, né? Nosso negócio é complexo, né? Ele exige muito ali. Mas isso é qualquer franquia, velho. Eu não sei como é que é na Lugano, né? Eles aceitam um sócio investidor que não vai atuar zero? Não sei direito, sendo bem sincero. A parte da execução lá na ponta... Porque o modelo do McDonald's, que ficou famoso, o Ray Kroc, né? Mostra no filme lá Fome de Poder, ele passa exatamente por isso, de vender para investidor cagar a franquia e ele fala, não, só vou vender para operador.
Aí ele começa a buscar operadores, pessoas que vão comprar a franquia e operar. A gente chama de, né, o franqueado barriga no balcão, que vai tocar o negócio. E o McDonald's, né? Tipo, teoricamente... A chance de sucesso é sempre maior. A prova de erro humano, né? Que a gente fala assim, que tem um processo definido. Cara, fazer um hambúrguer no McDonald's aqui na China, em Miami, é a mesma coisa. E mesmo assim ainda exigem um franqueado barriga no balcão. Agora imagina a V4, que é um produto extremamente complexo. O quanto a gente precisa deste investidor imerso no negócio. Não que ele opere, mas ele tem que estar imerso. Um lance novo que a gente tá trabalhando, até não sei que pé tá, mas logo vai estar no ar, espero eu. A gente pegou como é que é o nosso processo? Então eu gero o lead, cai num qualificador, que é um cara que só atende, ver se esse lead tem condição de virar franqueado, e aí ele passa por um closer, um account executive, que vai fazer reuniões de apresentação do modelo para eventualmente fechar o negócio. E aí a gente pegou essa reunião de apresentação da franquia e eu gravei em formato de CPL. Então eu gravei 3 vídeos apresentando o modelo da franquia. Então a ideia é o quê? Que o qualificador qualifique e jogue para a reunião. Ou faça uma qualificação automática e jogue direto para os CPLs, para as reuniões gravadas por mim, apresentando o modelo da franquia. E aí, o cara só fala assim, quais são tuas dúvidas baseadas na apresentação já gravada, porque a apresentação é sempre igual. E aí vai no personalizado, no ano só no tira dúvidas, para tentar cada vez fazer o processo ser mais rápido, mais eficiente. Nós estamos no MVP desse modelo. E o que a gente espera com isso? Fazendo um paralelo com o nosso produto de assessoria. Nosso produto de assessoria tem a qualificação, o closer geralmente faz uma reunião e talvez poucos follow-ups e já fecha. O nosso modelo de venda de franquia, ele além da qualificação, ele tinha 2, 3, 4 reuniões do closer. E a minha hora homem do closer, ela é bem mais cara. Então, e é um processo repetitivo, então a gente olhou, como é que eu posso automatizar? Como é que eu posso automatizar? Eu acho que vale frisar que o modelo da V4 já é um modelo validado e já tá bem avançado para chegar nesse ponto também, né? Sim. E a gente investe muito pesado, né? Então, e eu não quero cortar a venda, eu só tô adiantando uma etapa. É isso aí, é bom validar isso, porque, tipo assim, depende muito, o cara tem que ter passado por vários processos, ele tem que ter aquela quantidade, porque às vezes é o seguinte, às vezes o seu vendedor tem condição de fazer ali tranquilamente 3, 4 reuniões por dia. Ou pelo menos umas 3 reuniões por dia. Por que a V4 chegou nesse ponto? Porque tem, com certeza, muito mais reuniões do que isso por dia. Centenas de pessoas que se inscrevem para comprar vendedor do mês. Porque o investimento hoje é muito alto. E a também, marca é consolidada, é orgânico. Então, entender isso, porque eu acho que tem essa maturidade toda do processo. Isso é uma ideia, só que avançando o papo. Isso tudo é uma ideia que a gente está testando, mas não comece por aí, porque é muito mais provável que o modelo tradicional inside sales funcione mais rápido. Não queremos substituir até a porque é uma vida de complexa, personalizada, cada um tem uma vida, um impacto na vida da pessoa virar um franqueado tremendo. Então o cara não vai tomar essa decisão porque ele viu no teu e-commerce e comprou. A galera tem que aprender a dividir possibilidade de probabilidade. A possibilidade desse negócio nosso aqui funcionar de primeira no teu aí que tu tá testando e validando, ela existe. Agora, a probabilidade de funcionar é muito baixa. Outra coisa que eu acho que é um orgulho da nossa parte foi a forma como a gente implementou a franquia, porque a gente criou a ideia e a gente foi lá e fez uma oferta pra vender 5 franquias. E a gente vendeu 5 e parou de vender. Aí tocou por meses. Aí beleza, foi legal. Aí a gente foi lá e vendeu mais 5. Parou, tocou mais um tempo e foi lá e vendeu mais 5. Até hoje a gente tem um limite, né? Hoje são 8 franquias que a gente pode vender no mês. É o cap, né? É o máximo que a gente consegue suportar sem grandes traumas para a rede. Tem caso de gente que já me procurou, que fez uma franquia de marketing digital tipo a nossa, fez uma super live com super influenciador e vendeu 200. Aí explodiu o bagulho, porque tu não vai ter como operar o negócio. Quem são esses franqueados? São os franqueados ideais, tu não sabe, tu não tem processo e procedimento. A todo momento tá melhorando. Se tu ficar vendendo franquia moda caralho, porque é uma boa oferta, vai dar merda. Aí virou um problema, nos procurou pra ver se a gente salva, né? Aí acabou Castelo com a franquia. de cartas, né? Acabou com a franquia, não existe mais. Uma coisa que é bem importante, por ser um processo de site sales, por si só já é complexo, é a questão desse monitoramento desse processo como um todo, né? Então, assim, o que acontece? Hoje, você sabe quantas ligações o seu SDR consegue fazer, né? O seu qualificador consegue fazer diariamente. Ele tá ligando pros mesmos leads muitas vezes ou ele liga para vários leads
em vários dias, sabe? Todo esse processo vale muito a pena entender, porque às vezes a gente fica muito focado também só lá no final, os caras tá vendendo, mas a qualificação em si não tá sendo bem feita para que o cara consiga vender lá na ponta. O que eu acho assim, Saman? Existe, entre o investimento e a venda, existe uma zona cinzenta gigantesca que a pessoa ignora. A pessoa quer lead barato. Que a gente tava falando antes, né? Que era exatamente o caso do cliente. É um outro cliente que a gente vende franquia, que ele não nos dá acesso aos dados. Ele fala, não, só me gera lead. Lead barato. de franquia barato. Aí eu falo, cara, então vou fazer lead nativo aqui, só que vai dar merda. Né, que é o lead mais baratinho, pobre lá. Eu preciso saber, velho, porque ter lead barato é a coisa que tu menos tem controle, porque é um leilão por natureza, ou seja, quanto mais pessoas investir, vai ficar mais caro e não tem muito segredo. A não ser que tu faça uma oferta bizarra lá. Precisava de 100 leads, gerou 300. Porque essa era a meta. Mas não pode ser isso. Não pode ser isso. Lead é o menor dos problemas. Aí tu tem que ver isso, pô. Como é que tá esse cara? Quanto que ele tá atendendo? Dá pra tirar mais aqui desse meio do processo? É aquele negócio de apertar o parafuso em todas as etapas. Todas as fases. Então, a franqueadora, ela precisa estar de olho em todas essas fases até chegar lá na venda. Porque, às vezes, o problema não está lá na venda, às vezes o problema não está no lead, igual você falou, essa zona cinzenta aí é complexa, a galera ignora e, às vezes, a galera nem tem. Não tem um CRM bem organizadinho, não tem um qualificador para poder fazer o negócio, aí cai tudo na mão do vendedor, o vendedor não está acostumado a atender um monte de lead, qualificar esses leads e aí ele vai virar a resistência do projeto no final das contas. Nossa, é o que mais acontece. Então, assim, todo esse processo ele tem que ser muito bem construído se realmente a franqueadora quer ir ter uma área de marketing e vendas que é efetiva, né? E que realmente funciona. E aí a gente não tirou isso do nada, né, velho? Pô, estamos aí há bastante tempo fazendo isso, testando, retestando, montando a equipe de forma diferente, tentando entender. E é daí que vem essa ideia de falar, pô, vamos fazer o que a gente faz para outra franqueadora também, saca? Porque tem funcionado muito bem, né? E a gente já tem testado isso em outros franqueadores também. Meia década vendendo franquia através da internet. E um exemplo prático mesmo dessa zona cinzenta é o famoso no-show. Né? O qualificador qualifica bem, marca a reunião e por algum motivo esse lead não aparece. Então a gente chama isso de no-show. Pô, perdi tempo do qualificador, do closer, então parece difícil, mas é mais simples do que imagina. Então uma mensagem no WhatsApp, uma ligação na noite anterior para confirmar aquela reunião que vai acontecer no próximo dia, pode corrigir, como o Saman falou, apertei o parafuso nessa etapa do processo. Isso aí a gente trabalha muito na V4 ali, o closer também relembra, além do qualificador, o próprio vendedor também relembra aquele lead da reunião. E isso aí, pô, melhorei 2, 3% em taxa de comparecimento na reunião. Lá no final do funil, eu vou ter resultados bem melhores. Então, assim, alugando uma franquia de R$450 mil, foram vendidas mais de 100 e a gente tem meta para mais 100 agora. Então, pessoal, é completamente possível se vender franquia. Não, é interessante, ó, sobre essa escala agora, que é a fase que a Lugano tá, qual foi o ponto-chave pra escala? Aumento do orçamento. O orçamento aumentou quase 10 vezes também. Tudo bem, porque são 100 franquias de 450 mil, vamos investir 1 milhão e pouco no ano de mídia pra buscar isso. Beleza, no ano passado investiu 100 e poucos, 200 mil, esse ano vai investir 1 milhão. E assim que é. É assim que é o jogo, não tem jeito, tem que botar a linha na fogueira pra ela continuar queimando ou queimar mais. E se preparem pro caos. Legal que eles viraram o foco totalmente pro LTV do projeto. Mas, cara, eu tô preocupado com a franquia entrar, a gente fazer uma franquia bem estruturada e aí o que a gente vai ganhar é com o sucesso do franqueado. Vou ganhar com uma venda do produto, no final das contas. Vou vender chocolate, sabe? Não vou vender franquia, vou vender chocolate. Isso é uma fábrica, isso é um negócio, tem que gerar franquia, tem que fazer sell-out, gerar produto para eles já estão com a capacidade, eu acho que acredito quase 100% da capacidade da fábrica atual deles em Gramado. Que é iradíssimo em Gramado, vão lá alugando, quem for em Gramado, vale a pena. Passa mesmo na V4 lá, fala com a gente. É bem foda. Então eles já estão com a capacidade ali quase que total da fábrica lá em Gramado já de produção de chocolate. Então eu não sei, eu não lembro direito se eles estão alugando ou construindo fábricas novas em outro estado até para ficar mais fácil logística e tal. Então assim, tudo isso ajuda nesse projeto de franquia de uma forma ou de outra, sabe? Porque até a pessoa vendo o cara da produção, diretores responsáveis pela produção, por outras áreas, fala, cara, eu acho que realmente o negócio deu força na realidade para virar esse projeto um investimento principal, assim, da marca, sabe? Eu acho que isso foi bem bacana. E eles entenderam direitinho todos esses processos que a gente faz aqui dentro, que a gente sempre
bateu na tecla. Cara, a qualificação precisa ser dessa forma. Vamos melhorar aqui. Precisa ter um CRM, ele precisa ser estudado dessa forma. Então, assim, toda a experiência que eles têm de fazer o negócio deles, com toda a experiência que a gente tem de vender franquias, é que eu acho que deu muito certo, sabe? Irado. E se preparem pro caos, né? Porque o próprio Saman diz vários arranca-rabos nesse meio do caminho. Teoricamente, cara, um projeto de sucesso, a gente sabe a receita e precisa estar preparado pro caos mesmo. Então, vários ajustes foram feitos nesses 2 anos e outros vários serão feitos. E não espera previsibilidade total. Até que receita é um termo ruim, né? Porque receita é Ctrl-C, Ctrl-V e vai dar certo. Não é uma receita, né? É um processo que tem que ser otimizado e sempre vai ter treta no meio, né? Saman, qual que é essa fase atual que a gente tá, então, dessa ideia de internalizar parte do processo? Por que disso? Quem tiver interessado em saber mais. Legal. A gente sofre basicamente com essa parte de qualificação, porque os clientes normalmente não têm essa estrutura, né, de qualificação, mas só no detalhe, vendedor. então, hoje a gente gera demanda, normalmente que o cara tem um vendedor de franquia lá, um cara de expansão. Mas 99%. Ele não tem esse cara de qualificação. Então, como Não. que esse cara gera lead? Ele vai numa feira e pá, gera um tipo de lead que às vezes é muito bom, só que ele não consegue escalar a geração desse lead. A internet permite escalar, só que é uma pesca de rede, ou seja, vem muito lixo junto. Mas tudo bem, contanto que tem esse processo de qualificação. Só que essas empresas normalmente não têm isso, por esse motivo o Saman pensou numa solução aqui. Essa dor já vem de um tempo. Na própria Lugano, a gente teve vários SDRs que passaram por lá para poder fazer isso, só que por mais que os caras trabalhassem bem, dedicassem lá, o nosso controle aqui internamente era falho com relação ao profissional lá, sabe? E aí a gente pensou, por que eu não trago esse profissional para mais próximo de mim? Isso começou com uma tentativa... Isso é o qualificador, né? O qualificador, E aí isso começou com uma tentativa do qualificador lá mesmo. E aí chegou uma hora, ano passado, que a gente falou, cara, a gente precisa ter esse qualificador trabalhando do meu lado do time de marketing e vendas. E aí por que a gente pensou nisso? Porque lá no Rio Grande do Sul, lá na matriz funciona assim, cara. Sabe, os caras estão numa sala uma do lado da outra, assim. Então, o cara do qualificador tá ali. Aquela semana, o lead não começou bem. É terça-feira ainda. Cara, ele levanta da cadeira, ele vai lá na sala do marketing. Ele não espera uma semana inteira acabar pra falar, nossa, essa semana que passou foi péssima, hein? Vou reclamar lá na V4, saca? Próximo check-in daqui uma semana. Exatamente. Então, o problema é que é muito dinâmico o que a gente faz. Qualquer mudança do mercado, qualquer mudança da ferramenta, qualquer regra diferente do Google, do Facebook... Qualquer teste que a gente está fazendo pode melhorar ou pode piorar alguma coisa naqueles dias. Quanto mais rápido eu souber disso, melhor é. E o cara que está no telefone sentindo aquilo ali no dia a dia ligando, falou, olha, normalmente eu ligo para as pessoas e as pessoas estão neste nível. Esses últimos 2 dias eu liguei para... Porque eles fazem 50 ligações por dia. Então eu falei, com 100 pessoas é uma taxa de amostragem muito boa. Eu liguei para 100 pessoas e não consegui agendar nenhuma reunião. Então, se minha taxa caiu muito... Tem alguma coisa errada. Mano, isso aconteceu, sei lá, 48 horas. E o cara do marketing, o cara da campanha, o head do projeto tá do lado dele. O head do projeto tá acompanhando, porque a meta dele é a meta do head também. Então a gente entendeu que essa sinergia, todo mundo trabalhando ali juntos, do mesmo jeito que a gente já faz pra gente aqui na V4, fazia muito sentido. E quando eu levei isso pra Lugano, foi que eles vieram com a ideia das 100 franquias. E falou, cara, você me falou aquele dia, sentei com o pessoal aqui, tive uma ideia. Bora vender mais 100 franquias? Nesse formato, sabe? Então agora a gente não tá com um SDR, a gente tá com 2 já. Pela quantidade de leads que a gente tá gerando. Pra Lugano especificamente, né? Pra Lugano, só pra Lugano. Então a gente tem hoje uma equipe aqui basicamente de 4 pessoas só trabalhando no projeto da Lugano. E Vão entrar novos franqueadores. E o mas cliente financia esses caras aqui dentro? Como que tu faz? o cliente também financia esses caras aqui dentro. Também, então tu divide isso com ele? Eu divido isso com ele. Então, assim, parte desse projeto tem o FII normal, né? Que Tem o Success Fee, no caso, né? Tem o FII normal, tem o FII que a gente cobra parte do fixo, né? Dos nossos qualificadores, e o restante tudo vem do Success Fee. Entendi. Que a gente combina em cima da taxa de franquia. A gente também não tem uma taxa em cima da venda da franquia completa, porque eu sei que grande parte do valor da franquia Investimento para o crescimento do negócio. Cara, tem que montar um negócio. Então a gente faz em cima da taxa de franquia, a gente colocou um teto. Hoje o nosso teto ali é de 40 mil, então as franqueadoras, para poder entrar neste projeto e nesta equipe que é específica para poder vender franquias, ela precisa ter uma taxa de franquia de no mínimo 40 mil. Um piso, né? Um piso de 40 mil. Um piso de 40 mil, no mínimo. Para poder a gente ter um Success Fee que compense ali essa galera. Então, para Lugano, a gente fez um plano para ter um qualificador. Só que a gente está há quase uns 30 e poucos dias, né, focado 100% nisso, e eu já coloquei outro. Não tem como só um. Sabe que isso é legal? Porque eu nunca quis ter time de vendas interno na V4 para o cliente, porque é muito difícil vender produtos diferentes. Então, né, eu tenho vários clientes distintos, tanto que as grandes empresas que têm outsourcing de vendas,
elas vendem produtos muito parecidos, que é tipo dealer de telecom. Então o cara tem um time lá de 1.000 vendedores vendendo plano pra Vivo, plano pra TIM, plano pra Claro, porque é o mesmo produto. Então fica fácil e tu consegue escalar muito, né? São muitos clientes que tu pode captar para esse teu assessorado, né? No caso, Claro, TIM, as telecoms. Aqui nesse caso, como não é a venda, é só a qualificação, me parece que faz mais sentido ter de fato isso aqui interno. É processo, né? Porque tu consegue fazer isso para diferentes clientes, não só para vendedores de franquia. Sim. Se for só a qualificação, tu acha que é possível isso ser escalável aqui dentro? Eu acredito que sim. E ainda tem mais. Uma coisa legal que a gente fez foi que os qualificadores passaram pelo treinamento da franqueadora, cara. De como fazer. De como fazer, do que é o negócio deles, de como que funciona lá, entendeu? Então, assim, isso também foi bem legal. Eles entraram no mundo Lugano, sabe? Então, o nosso projeto... eles fizeram treinamento no cliente. É, no cliente, pra entender o que é. Os caras estão vendendo uma franquia da Lugano. Só que é a primeira vez que eles vendem franquia overall, né? Não é a primeira vez que eles vendem franquia Lugano. É a primeira vez que eles vendem franquia overall. Então, geral. Depois que eles aprenderem como vender franquia, Fica com muito a experiência mais da fácil. Lugano, vai ficar fácil de vender franquia da V4, da Exatamente. Salos, da Sorridentes. E não aí sei vai o quê, depender total. muito da classificação que a gente vai fazer do investimento que o cliente faz. Então, dependendo do investimento, ele vai ter os qualificadores exclusivos. Então, assim, a gente até um dia estava conversando aqui, porque o projeto inicial era ter 4 qualificadores já direto dentro do squad, né? E a gente estava pensando assim, pô, se o negócio for no ritmo que é o da Lugano, que é bem lucrativo pra gente e bem lucrativo pra eles, porque além de tudo, quando a gente colocou ali na planilha para poder ver só a taxa de franquia, mesmo assim a taxa de franquia ainda é lucrativa, saca? E aí, se tudo der certo e continuar nesse mesmo ritmo, vai acontecer de que eu vou ter sempre qualificadores exclusivos para as franqueadoras. E aí eu vou ter 1 ou 2 sempre só para aquela franqueadora. Por conta do investimento que os clientes vão fazendo. Porque, pensa, o negócio está funcionando, ele vai cada vez investir mais, e aí eu vou precisar cada vez de mais qualificadores. Porque o vendedor lá, na ponta, ele até segura uma barra, igual a gente estava falando ali, de umas 3 reuniões, 4 reuniões no dia. Ele consegue fazer isso, porque tem reuniões que não acontecem, né? Tem os no-shows e tudo mais. Então, e eu consigo também já prevenir ele. Falar, olha, você aumentou aqui o investimento, daqui tanto tempo você vai precisar de um vendedor novo. O dimensionamento do time. Que é o dimensionamento do time. Eu consigo ajudar ele nisso lá. Só que ele tem um cara lá dentro, vivendo o dia a dia dele, vendendo a franquia lá. E o nosso qualificador, além de tudo aqui também, ele ainda recebe por reunião realizada. Legal. Tu cobra isso do cliente ou não? Aí eu tiro do CSFI. Legal. Entendeu? Então, Já tá no fim, o teu é igual- compensation com o cliente, ali o plano de remuneração do cliente não envolve um pagamento por reunião. Não. É só sucesso bem na mais venda. simples. Eu Só performance simplifiquei para ele e aqui a gente faz toda essa divisão do que a gente consegue faturar junto com o cliente. Por quê? Porque aí eu tenho o cara aqui mais motivado para fazer muita reunião qualificada para o vendedor lá conseguir vender. E aí uma coisa que a gente está investindo bastante ali é para essa parceria entre o qualificador aqui e o vendedor lá. Os dois têm que ser parceiros. Top. Mesmo estando em empresas diferentes. Eles têm que ser muito parceiros. Mandar os caras pra lá, né? A gente pensou nisso já também, nessa qualificação. Porque eles já fizeram todo o treinamento lá, entenderam que é a franquia. O lance e que eu acho que a gente faz uma coisa pouco bacana. é deixar o cara in-house no cliente. Daqui a pouco eu posso... Tipo, deixa o cara um mês trampando lá, sabe? Uma semana, uma 14 boa. dias. Boa. Trabalha lá dentro do cliente. É o time dedicado, velho. Afinal das contas, é igual vender um cara de tráfego. É dedicado in-house, né? In-house tempo. seria por um tempo, beleza? O ideal. Mas é legal, eu gosto dessa ideia. Eu já anotei aqui pra colocar no meu processo como mais uma peça disponível pra projetos Sabe o desse que tipo, o tá ligado? contato meu da Accenture falou sobre times dedicados in-house? Que isso rola muito na Accenture, ela tem muito time dedicado que fica alocado. Esse cara tem uma estratégia por trás na Accenture, que é esse cara vira um agente da empresa lá, um insider, sabe? Pra vender mais produtos da Accenture e estender a LTV com o serviço da Accenture dentro do cliente. O ABM que a gente tava falando, né? O cara conhecer no detalhe a empresa do Virar cliente. aumentar muito a esfera de influência, né? Total. Isso eu acho bem válido também. Legal. Fechou, galera. Então tá aí, como vender franquias através da internet. Esse é o nome do Episódio podcast, não tem? Bem pragmático. É isso aí. Siga o Roy Hunters no youtube.com/Roy Hunters e no Instagram pelo @Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.